Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui num dia especial, um dia que estaremos celebrando a ceia do Senhor e participando todos em comunhão uns com os outros e em comunhão com o nosso Deus. Gostaria de estar lendo aqui na carta de 1 Coríntios, no capítulo 10, apenas alguns versículos. A partir do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A partir do verso 14, diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos, julgai vós mesmo o que digo. No verso 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Que o Senhor nosso Deus se digne aplicar esta palavra aos nossos corações. Meus amados, quando nós prosseguimos lá para o capítulo 11, e nós olhamos aqui esse texto, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação entre os irmãos da igreja de Coríntios, ou a igreja, faz uma comparação entre a igreja e o povo de Israel no deserto. Mostrando aí, por figuras, que aquele povo havia sido batizado pelas águas e pela nuvem, e que eles haviam bebido de uma mesma água que saía da pedra. Aí vocês lembram muito bem aquele texto quando eles estavam no deserto, que estava faltando água, né? E aí então Deus mandou que Moisés tocasse em uma rocha, e a rocha fluiu água. Ele traz essa comparação. E ele mostra que, assim como a igreja de Corinto, nós podemos dizer, nós também bebemos da mesma água, a água da vida, que é Jesus Cristo. E ele diz, comeram de um mesmo pão, o maná no deserto. E nós comemos de um mesmo pão, que materialmente este pão aqui, mas espiritualmente é o nosso alimento, que é a presença de Cristo na vida de cada um de nós, e o seu cuidado constante, e a presença dele em nós, por meio do seu Espírito Santo, que foi nos dado no dia em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E ainda diz que eles participavam da mesma mesa, assim como aqueles que comiam o maná no deserto. E aí nós temos essa ideia de união, essa ideia de estar junto, essa ideia de comunhão. E é sobre esse tema que eu quero falar, sobre a comunhão. Nós em Cristo, nós estamos unidos em comunhão. Quer dizer, aqueles que bebem e que comem, eles estão juntos. Nós tivemos, pelo menos eu cheguei já no final, mas nós vimos, eu passei por ali, estava uma alegria. Quando eu ia passando de lado, estavam louvando, estavam numa animação, e eu disse assim, ali está muito bom ali. Quer dizer, expressando essa alegria, essa satisfação de estarem juntos. E depois, quando eu chego, estão todos ali, participando de um mesmo pão, de um mesmo café, de uma mesma comida, naquele clima de confraternização, naquele clima de alegria. Então, o que o apóstolo Paulo aqui está falando? E citando a mesma
mesmo convívio, juntos no deserto por diversos anos. A gente sabe que tinha algumas coisas ali que Deus não concordava, e que está no próprio texto. Eu não citei aqui, mas quero dizer que também tinham problemas. É tanto que muitos, teve uma ocasião que 23 mil morreram, né, por causa da infidelidade a Deus, por causa da idolatria. Então, o que existe? Existe uma conexão real entre Cristo e aqueles que participam. Ou seja, aqui nós, nesta manhã, nesta participação, nesta celebração, existe esta conexão entre nós e Jesus Cristo. Não é algo isolado. Nós estamos aqui porque nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós temos aqui porque temos Cristo como nosso Rei, como o Senhor de toda a glória, o Senhor da verdade, aquele que nos dá a vida, porque a vida que nós temos hoje é a vida de Cristo Jesus. E a gente pode pensar, Ele é a fonte da vida. Nós cremos nisso, e nós acreditamos nisso porque nós vimos e nós percebemos, presenciamos o agir de Deus a cada dia. O que muitas vezes acontece da gente não perceber muito mais do que o Senhor nas nossas vidas, é que nós estamos muito ocupados com nós mesmos, com os nossos afazeres, com as nossas obrigações, e nós perdemos esse momento, o momento de estar com Deus, o momento de refletir sobre a beleza do agir de Deus no meio de nós. E como é grande esse agir de Deus. Como é grande, a gente pode dizer, o seu amor por nós. Como é grande o cuidado de Deus por cada um de nós. Podemos dizer assim, nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Nós somos os mais privilegiados. Porque, gente, pensem o que significa isso. Nós somos filho, materialmente, de uma pessoa. Eu sou filho do Oziel, né? Então, o que acontece? Esse ser filho do Oziel, para mim, já é uma coisa bem interessante, né? Porém, quando nós pensamos que nós somos filhos de quem? Não apenas do nosso pai material, mas nós somos filhos de quem? Do Senhor de todo o universo. O que é que isso diz para nós? Talvez para alguns não signifique lá muita coisa, mas para aquele que crê verdadeiramente, isso nos coloca nas alturas junto a Ele. E a nossa fidelidade aumenta muito mais. A nossa confiança vai além daquilo que nós podemos muitas vezes compreender. E a paz de sabermos disto, que nós somos filhos de Deus, é algo que eleva a nossa mente à sua presença. E a perceber que Ele não é aquele ser que está longe, bem longe de nós, como diz o hino, distante lá nos céus. Não é. Ele é um Deus que está presente. Ele é um Deus que está em nós. Ele é um Deus que está em cada momento, onde eu vou, onde você vai, Ele está com você. E isso faz parte da comunhão, porque a gente anda junto com quem? Normalmente nós andamos junto com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós temos comunhão, com as pessoas que nós temos algo em comum. Então, essa comunhão com Jesus Cristo, ela é uma comunhão real, e nós participamos dos elementos da celebração da ceia, celebrando isso, celebrando essa comunhão, mostrando que nós participamos do mesmo pão. Ou seja, e este pão é o quê? É o alimento, é a presença de Deus, é o Cristo na vida de cada um de nós. Então essas figuras, elas representam para nós o exemplo de que a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos pode ser e é uma realidade na vida de cada um de nós. Uma realidade na vida de cada um de nós. Assim como o povo de Israel estava unido no caminho do deserto,
Assim como eles estavam unidos naquela caminhada, nós também somos chamados a viver em comunhão uns com os outros. Chamados a viver em comunhão uns com os outros, a viver unidos aos outros, uns aos outros, a conviver com as diferentes pessoas. E aí é que está a beleza. Não é a beleza, se você olhar uma coxa de retalho, né? Alguns chamam a coxa chilena. Um dia eu recebi, uma pessoa foi para o Chile e voltou e disse a mim, disse: Paulino, eu trouxe um presente para tu. Aí eu fiquei todo animado com o presente. Aí, quando ela puxou lá, numa embalagem muito bonita, me colocou, eu me surpreendi assim. Porque a minha expectativa ia além daquilo que era o objeto. Aí eu olhei uma coxa de retalho. Aí eu disse assim: meu Deus, será que ela não sabe que eu conheço isso aqui? Porque minha mãe fazia muito essas coxas de retalho. Sobrava muito pedacinho de tecidos, né? E ela juntava aquele tudinho, cortava, costurava, fazia uma coxa de retalho, aquela coisa. Mas vejam aqui, para mim aquilo era uma coisa bem natural, era muito normal para mim, não era nenhuma surpresa. Mas quando você vai olhar a beleza das cores, dos diversos tamanhos, de toda aquela diversidade ali, você vê a maravilha que é aquela coxa, porque ela é feita pelas diferenças. Assim também, na igreja nós não somos iguais, nós somos diferentes, mas a beleza está nestas diferenças, está naquilo que somos diferentes uns dos outros, porque nisso aí nós nos complementamos, nós temos algo que é grandioso, algo que é integral, algo que forma o povo de Deus em diferentes famílias, diferentes povos, diferentes nações, mas todos estão unidos por um só Senhor e participando de um único pão que nos alimenta, que é Deus por meio do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E a comunhão, meus amigos, aliás, meus irmãos, a comunhão, meus irmãos, é um dos princípios fundamentais do corpo de Cristo. A comunhão é a igreja de Cristo. E é de extrema importância para o nosso crescimento espiritual e fortalecimento mútuo. O que quero dizer com isso? Que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de cada um de vocês. Cada um de vocês precisa uns dos outros. Para quê? Para que nós possamos nos fortalecer. Para que nós nunca nos sintamos sozinhos. E mesmo que não tivesse ninguém, ainda não estaríamos sozinhos, porque Deus está conosco. E nós aprendemos uns com os outros. Vocês imaginam a riqueza de diversidade aqui. As diversas experiências. As diversas habilidades, talentos, tudo o que existe aqui. Seria até interessante se a gente pudesse fazer um levantamento do potencial que está aqui entre nós. O que nós representamos na unidade, o que nós representamos na totalidade de cada um de nós, e sob a direção do grande Senhor de todo o universo, aquele que tem o propósito de ser adorado entre todos os povos, nações e línguas. E aí nós vamos mais além e olhamos essa dimensão mundial, essa dimensão global da igreja de Deus, e dá para alguém dizer assim, dá para alguém reclamar, dá para alguém dizer eu estou sozinho, dá para alguém dizer eu não tenho ninguém. Oh meu Deus, estou sozinho. Não é possível. Acontece, mas do ponto de vista da lógica, isso é praticamente impossível. Eu tenho 10 minutos. Oh meu Deus, vamos trabalhar mais um pontinho aqui. Então, devemos nos lembrar de que a comunhão não foi nós que arranjamos, a comunhão não foi nós que fizemos, a comunhão foi um presente de Deus para cada um de nós, um presente do nosso Pai, um presente que Deus nos deu, é um meio de nós nos unirmos à família espiritual, aos filhos de Deus,
Então nós devemos ser cuidadosos, diligentes em nutrir, em alimentar e preservar a comunhão. Ou seja, porque somos cheios de melindres, cheios de coisinhas. Então, às vezes, qualquer uma coisa que a pessoa faz, a gente se fecha, né? Eu não sei se vocês conhecem um matinho chamado malícia. É uma plantinha que tem no mato, quando a gente toca nela, elas fecham as folhinhas. Então, tem muita gente que tem essa síndrome de malícia, que se fecha com a maior facilidade. Então, esses melindres, essas coisas... Gente, eu digo, eu sou um cabo muito sensível também. Mas sabe o que acontece? A minha sensibilidade, ela não passa 3 minutos. Alguém me faz uma coisa que eu não gosto, dói. Mas logo eu digo, não, mas isso não é possível. Mas é possível? É. Mas eu não sou eu, é ele ou ela. Então eu preciso ajudar essa pessoa. E dizer, gente, eu não sou essa coisa, eu não sou esse espinho, eu não sou esse porco espinho, eu sou gente como gente. Sou gente igual a todas as gentes, né? Então, nutrir, preservar essa comunhão, valorizando cada membro do corpo de Cristo, valorizando cada um, porque todos pertencem ao corpo de Cristo, com a sua diferença, mas são filhos do mesmo Pai, do meu Senhor Jesus, né? E que junto nós possamos crescer no amor de Deus, crescer no amor de Deus, permitir que esse amor domine o nosso ser, e que esse amor possa ser expressado através do nosso agir, através do nosso viver no corpo de Cristo, e que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, porque ao passo que nós conhecemos Jesus, nós passamos a experimentar, ou entender, compreender o agir de Jesus, a sua pessoa e também a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, nós agimos como o Senhor Jesus, porque a mente é o centro de comando de todas as nossas ações. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. E deixaremos o restante do sermão